Fala, meus amigos, vamos lá falar um pouquinho aí das operações do dia de hoje, dia 12 de junho, sexta-feira. Fechamos nossa primeira semana falando do operacional aqui do Pivot Pro 2.0. Então nós tivemos aqui uma janela de venda, uma janela de compra, mais uma janela de compra e mais duas janelas de venda durante todo o dia, tá? Então tivemos 5 janelas aqui, utilizando a confluência do operacional pelo 2 minutos. Se você quiser saber como é essa confluência, só você assistir os vídeos passados aí que estão no card, tá? No final desse vídeo vai aparecer para você clicar aí e você entender como é que funciona esse operacional, tá? Eu já separei aqui tanto as entradas, os filtros no 2 minutos, também como as operações no 15 segundos para ficar mais dinâmico esse vídeo. Então vamos para o gráfico de 15 segundos aqui para a gente falar um pouco como é que foi o dia de hoje, beleza? Então vamos lá, voltar aqui, né, para esse dia e ver como é que ficou, beleza? Então, ó, seguindo o operacional, né, com os dois tempos gráficos, nós tivemos aqui nessa primeira janela, tivemos algumas operações. Tivemos essa primeira aqui, logo quando ele habilitou, né, depois de uma queda bem direcional, onde a gente não conseguiu pegar essas duas primeiras quedas, mas a gente pegou essa terceira aqui, onde ele pagou 200 pontos. Então, na primeira operação do dia, mais 200 pontos. Depois tivemos essa segunda que estopou, tá? 80 pontos de stop, você sabe que o nosso stop é de 80 pontos. Depois tivemos essa terceira que eu não fiz, tá? Mas quem fez tomou stop, então eu vou colocar aqui como stop, sendo o mais real possível e o mais pé no chão, porque o mercado voltou aqui, né? Ele não fez aquela barriguinha que eu gosto que faz. Então ele veio aqui e de um candle para o outro voltou. Aí te estopou com 80 pontos, então eu vou colocar aqui como menos 80 no diário, tá? Depois teve essa operação aqui que ele voltou como eu gosto, quando faz a barriguinha, chegou a pagar seus 200 pontos. Depois tivemos uma outra operação onde ele estopou com 80 pontos, tá? Então, nesse momento, nós tivemos 3 operações com gain e 4 operações com stop, contando com essa aqui, beleza? E mesmo assim, mesmo tendo uma quantidade maior de stops, a gente teve 600 pontos positivos contra 320 pontos de stop, né? Então, a gente teve aqui ainda um resultado muito positivo. Beleza? Depois a gente teve essa vendinha aqui, onde deu mais de 200 pontos. Depois tivemos um stop aqui com mais 80 pontos. Aí, né, resumindo, foram esses stops aí de 4 stops de 80 pontos e 3 gains de 200 pontos. E depois acabou esse quadrante aqui, beleza? E depois veio a entrada de compra no 2 minutos, que já está aqui nesse retângulo. Nessa entrada aqui, ele fez uma operação, né, fez uma compra aqui, chegou a pagar os 80 pontos, tá? Chegou a pagar 100 pontos aqui, tá? Ele bateu, veio até aqui em cima e depois voltou, estopou. Então, mais 80 com menos 80, zero. Depois tivemos mais uma confluência de entrada aqui, uma pena que nenhuma das vezes ele pegou aqui, mas tem que seguir a risca o operacional. Então, quando ele bate aqui, faz a compra, chegou a subir 150 pontos, depois voltou, tirou no 0 a 0, né? Mais 80 com menos 80. Então, tivemos duas operações no 0 a 0 nesse quadrante comprador, tá? Depois tivemos uma região onde era um quadrante de compra também, né? Terceiro quadrante lá que vocês viram no gráfico de 2 minutos. Bateu aqui, o mercado chegou a pagar 130 pontos, depois estopou. Então, mais 80 com menos 80, zero. Tivemos mais uma operação no 0 a 0. Então, por enquanto, desses 3 quadrantes, continuamos aí com 3 gains, 4 stops e 3 0 a 0, beleza? Depois tivemos um quadrante seguinte vendedor muito bom. Então tivemos uma venda, onde o mercado pagou 200 pontos aqui, tá? Depois tivemos uma segunda venda que ele voltou aqui, não pagou 80 e voltou e deu alvo de 200 pontos. Depois tivemos uma terceira venda aqui. Então tivemos 2 gains de 200 pontos e depois tivemos essa operação onde ele bateu aqui, né? Vou até tirar aqui, ó. Ele bate aqui, faz a venda, o mercado chega a pagar 100 pontos, depois lateraliza e te tira com 40 pontos de stop, porque o gráfico ficou com o candle azul. Mas só que você tinha feito parcial de 80. Então você teria ficado com mais 40 aqui, mas eu vou deixar como se fosse um 0 a 0 para ser o mais, né, real possível aqui, tá? Então aqui no caso eu vou engolir esse sapo, né, de 40 pontos. Também adicionei aquele stop de 80 pontos no início do dia, tá? Então eu tô sendo o mais sincero possível aqui nesse diário que eu tô fazendo com vocês, beleza? Bom, depois dessa operação aqui, não tivemos mais nenhuma, beleza? E aí acabou esse quadrante. E aqui a gente teve mais uma última operação no último quadrante do dia, já era 3 horas da tarde. Ele ativou a venda aqui, mercado veio, ó, exatamente aqui, veio, chegou a pagar 150 pontos, mas o mercado depois voltou a lateralizar. Você fez parcial de 80 pontos, depois voltou e te tirou com 5 pontos negativos, tá? Então, ou seja, você fez 80 pontos e depois saiu com um stop de 5. Isso daria o quê? Mais 75, mas eu também vou colocar aqui um 0 a 0. Tá? Então a gente adicionou um stop que, entre aspas, talvez você não tenha feito, e tá tirando 2 gains, né, intermediários aqui, gains
de parciais que eu vou colocar como 0 a 0, beleza? Então a gente está sendo o mais pé no chão possível. E diante disso acabou, tá? As operações no dia não tivemos mais nenhuma oportunidade. Então, ó, juntando tudo isso aqui, nós tivemos o quê? As operações dos primeiros quadrantes, depois aquele 0 a 0, depois tivemos 2 gains e os 2 0 a 0 que deu parcial. E no final seria o quê? 5 operações positivas, dando 1000 pontos, e 4 operações negativas, dando 320. No final você ficou com 680 pontos e aqueles pontinhos que ficou pro santo, beleza? Então a gente teve 680 pontos no dia de hoje. Cara, tivemos uma semana inteira positiva. Nossa primeira semana mostrando operacional para vocês aqui, esse diário para vocês, e tivemos a semana toda positiva. Você teve a semana toda positiva? No seu dia? Não? Ah, meu amigo, tá perdendo tempo porque você não assina o Pivô Pro, cara. Ele tá sensacional, stops de 80 pontos. Me diz algum operacional hoje com índice a 170, 180 mil pontos, onde você consegue utilizar um stop de 80 pontinhos, de R$16. Fala pra mim. Não tem, cara. Só o Mika traz isso aqui pra você. Mais uma vez, pioneiro. Fui pioneiro em trabalhar gráfico de 30 segundos. Agora eu tô pioneiro trabalhando gráfico de 15 segundos, trazendo pra vocês um operacional sólido, um operacional objetivo, sem subjetividade nenhuma. Só o Mika pra fazer isso pra vocês, né? Então tá aí, galera. Mais um dia fantástico aqui no operacional. E é isso, meus amigos. Tamo junto. Um ótimo dia aí a todos. Quer dizer, um ótimo final de semana, ótimo dia dos namorados. Agora vamos namorar um pouquinho. Tamo junto, valeu!